Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela Vogeral. Vou dar início a essa sessão do Direito Público em Debate no canal Arbitragem. Antes de qualquer coisa, quero agradecer ao canal Arbitragem por essa parceria, né, fazendo essa sequência de vídeos intitulados aí Direito Público em Debate. Agradeço também o Arsal Justen Filho e César Pereira pelo convite para moderar essa conversa aqui com o Rafael Balbach-Schwind e Jaqueline Daros de Abreu. O nosso tema de hoje é sobre questões de direito portuário, obrigações contratuais no contexto do regime público portuário. Quem vai fazer uma breve exposição sobre o tema é o Dr. Rafael Balbach-Schwind, que é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, advogado, sócio de Justen Pereira Oliveira e Salamini, atua na área de direito administrativo com ênfase em direito portuário, uma grande referência no direito portuário brasileiro, foi visiting scholar na Universidade de Nottingham no ano de 2016, fellow do CIARB, Chartered Institute of Arbitrators, e certamente vai poder trazer várias questões muito relevantes para a gente sobre esse tema. A debatedora do nosso tema de hoje vai ser a doutora Jaqueline Daros Abreu, que é advogada, mestre pela Universidade do Vale de Itajaí, possui LLM pela FGV, também é uma grande especialista na área de direito portuário. Atualmente é gerente corporativa jurídica do grupo Maersk, com ênfase na atuação da PM Terminals, e vai contribuir para esse debate do dia de hoje. Agradeço aos dois pela presença, a disponibilidade em discutir esse tema com a gente, e sem mais delongas, passo a palavra para o Rafael para passar a sua exposição. Para mim é uma satisfação participar dessa conversa aqui com você e com a Jaqueline, que são duas profissionais que eu realmente admiro demais. Queria também exaltar aqui a qualidade do trabalho do canal Arbitragem, que tem feito esse diálogo entre especialistas de direito público e especialistas em arbitragem. Eu acho que esse diálogo é essencial, né, na medida em que a gente vê cada vez mais arbitragem envolvendo o poder público. Eu acho que é importante reunir essas pessoas, né, e essa série Direito Público em Debate tem sido realmente muito interessante, né, os vídeos que eu assisti realmente foram muito úteis, inclusive para a minha prática. E o tema que eu trouxe aqui para essa sessão consiste basicamente em discutir a arbitragem no setor portuário. Eu vou pedir só para colocar na tela aqui a apresentação que eu preparei, que eu acho que assim fica um pouco mais linear aqui, eu consigo tratar das questões como um todo. Primeiro, eu queria só expor um pouco qual é a minha linha aqui de exposição, né, dentro de alguns minutos aqui, o que eu queria tratar. Em primeiro lugar, eu queria trazer algumas noções sobre o setor portuário, né, porque eu acho que é interessante para quem pretende estudar arbitragem no setor portuário, eu acho que é necessário, é imprescindível, que a gente tenha uma noção, né, ainda que básica, de como funciona o setor portuário. Obviamente não dá para entrar em todos os detalhes aqui no tempo que nós temos, mas pelo menos uma noção geral é importante para compreender depois a arbitragem propriamente dita no setor portuário. Em termos de arbitragem propriamente, eu trouxe aqui dois enfoques, né? O principal deles vai ser na arbitragem comercial mesmo, né? Ou seja, na arbitragem propriamente dita, que envolva questões portuárias, e no final eu vou fazer uma breve menção à arbitragem regulatória, que é uma espécie de arbitragem ou arbitramento, como queiram, que é desempenhada pela ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que não é propriamente uma arbitragem no sentido técnico, né? Porque não é uma decisão tomada com definitividade, o conteúdo de uma decisão tomada em arbitragem regulatória, por exemplo, pode ser questionado no judiciário, né? Então é algo totalmente diferente, mas é um mecanismo que tem sido muito mais utilizado do que propriamente a arbitragem comercial no setor portuário. Então, eu acho que vale a pena aqui fazer pelo menos uma menção a isso, e a gente vai tentar entender aqui o porquê, né, de ela ser tão mais utilizada do que a arbitragem propriamente dita. Bom, no setor portuário, né, eu acho que a gente precisa primeiro entender que é um setor caracterizado por uma pluralidade de atores, né, uma
pluralidade de atores em interação constante. O que significa isso? O porto, né, eu gosto muito desse termo, ele é uma espécie de ecossistema de negócios, né? O professor Peter DeLange, da Copenhagen Business School, que é uma das maiores autoridades em logística portuária no mundo, ele sempre, quando começa a falar sobre portos, ele esclarece isso. O porto é um ecossistema de negócios. Por quê? Porque é no porto que se realizam diversos negócios que são, em grande medida, regulados, né, e em outra medida não, são negócios totalmente privados, mas existe uma interação constante entre diversos atores, diversas cadeias se reúnem num porto. E o que a gente tem, basicamente, no porto? Tentando simplificar aqui, a gente tem os terminais portuários, que são as estruturas que desempenham propriamente os serviços portuários propriamente ditos. Esses terminais portuários podem ser arrendados, né? No sistema brasileiro nós temos terminais que são licitados e que essa licitação gera um contrato público com o poder concedente. Então, esses são os terminais arrendados. Existem também os terminais autorizados, que são terminais privados. São terminais que são autorizados pelo poder público a operar, né? Normalmente isso se dá por um contrato de adesão, mas não há uma licitação, é uma sistemática totalmente diferente. Nós temos o poder concedente, que no caso dos portos é a União, né? A União pode delegar certas competências para entes federados, para um estado, para um município, pode também delegar certos poderes à autoridade portuária local, mas, em regra, o poder concedente no setor portuário é a União Federal. Nós temos, além da União Federal, nós temos a autoridade portuária, que é aquela que atua naquele porto específico, com as suas competências mais, digamos assim, do dia a dia dos portos, e tem, né, justamente por isso, um grande poder ali de regulamentar as atividades daquele porto específico. Em regra, as autoridades portuárias são empresas estatais, são as companhias docas, mas pode haver também autarquias que desempenham a atividade da autoridade portuária, como acontece, por exemplo, no Porto de Itajaí, e existem também autoridades portuárias privadas, né? Na verdade, essa é uma novidade, mas no Brasil ainda existe apenas uma autoridade portuária privada, que é justamente a autoridade portuária do Porto de Vitória e Vila Velha, que era antigamente a Companhia Docas do Espírito Santo, que foi privatizada recentemente e se tornou uma empresa privada que exerce a condição de autoridade portuária. Temos também a agência reguladora, que no caso é a ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que é quem define a regulação do setor portuário. Cabe à agência reguladora definir regras gerais que se aplicam para o país inteiro. Então, já aí a gente já percebe uma grande complexidade na regulação portuária. Nós temos o poder concedente, nós temos a autoridade portuária local, que tem os seus poderes mais localizados e mais cotidianos, digamos assim, no porto, e temos a agência reguladora que edita normas gerais, fiscaliza tanto a autoridade portuária quanto os terminais portuários, e também empresas de navegação, enfim, e a agência reguladora edita normas gerais e fiscaliza, realiza processos de aplicação de sanções, enfim. Então, já existe uma grande complexidade. Além disso, né, nós temos os armadores marítimos, que são as empresas de transporte marítimo, né, são os donos dos navios, digamos assim, são as empresas que transportam a carga de um porto ao outro, né, por via aquaviária. As agências marítimas, que são normalmente aquelas que representam armadores marítimos estrangeiros ou não no Brasil, então são como se fossem procuradores de armadores marítimos, com as agências marítimas que muitas vezes se negociam preços, se negociam condições específicas. A praticagem, né, o que é a praticagem? A praticagem é um conjunto de profissionais que desempenha o serviço de auxílio na entrada de um navio num porto e na saída. Então, a praticagem ela desempenha uma atividade muito importante voltada à segurança da navegação, para que se evitem acidentes, né? Os práticos são altamente treinados para que no ingresso de um navio numa área portuária ou na saída desse navio se evitem acidentes. São as pessoas ali treinadas e que conhecem as peculiaridades daquela zona de praticagem específica, né? A praticagem, ela responde em grande parte à Marinha, né, a Autoridade Marítima, que a autoridade, enfim, que do ponto de vista da segurança mesmo do país e da regulação de certas atividades de navegação e de praticagem, a Marinha desempenha, né, uma série de competências. Há ainda os trabalhadores portuários, que são diversas categorias, né, não são só estivadores, são diversas categorias de trabalhadores portuários que realizam trabalhos num porto.
E, obviamente, esses trabalhos portuários são diversificados e tem uma grande influência da tecnologia que vai surgindo com os portos, né? Hoje, a gente fala muito em portos fantasma, né? Os ghost ports, são aqueles portos em que praticamente não há trabalhadores portuários, é tudo feito por inteligência artificial, tudo comandado por via remota, enfim, isso não é ainda uma realidade no Brasil, mas talvez seja, né, em algum futuro não tão distante assim. Então, existe todo o trabalho portuário, né, que é um contingente de pessoas ali interessadas no porto, a OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, que tem uma série de competências, né, e trabalho portuário e atuação do OGMO é todo um capítulo à parte, que a gente não tem tempo de enfrentar aqui. Existem ainda os órgãos intervenientes, né, que numa síntese aqui seriam a Receita Federal, né, ou seja, a aduana, quem faz o controle da entrada e saída de mercadorias nos portos, a Polícia Federal, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Anvisa, que também tem um papel importante na gestão de questões sanitárias nos portos, a Guarda Portuária, órgãos ambientais, esses órgãos ambientais podem ser o IBAMA, pode ser um órgão ambiental estadual, eventualmente até municipal, uma secretaria, né, específica ali de um município que às vezes tem as suas competências, a própria prefeitura, enfim. Ainda a Sesportos e a Comportos que lidam com a segurança, né, e os transportadores terrestres, tanto transportadores rodoviários quanto ferroviários. Tudo isso desemboca num porto, né, e, portanto, o porto é realmente um ecossistema muito complexo, existem várias autoridades com as suas competências, muitas dessas competências na prática acabam se sobrepondo, né? E eu trouxe essa imagem aqui só para ilustrar um pouco dessa complexidade que é um porto, né? Lógico que essa imagem ela simplifica bastante, né? Ela passa a impressão de que existe uma cadeia linear, mas na prática, por exemplo, a ANTAQ regula não só o terminal portuário, como também a linha de navegação, o exportador tem as suas condições, né, negociais definidas com um terminal portuário, mas sobre essa relação jurídica existe uma regulação da ANTAQ, existe a autoridade portuária com suas competências, enfim. Então, o porto é realmente um sistema de negócios altamente complexo e, justamente por isso, é muito tendente a que haja conflitos, né? E daí é justamente nesse contexto que entra a arbitragem que eu vou falar mais à frente. Uma outra noção que é extremamente importante para a compreensão do setor portuário no Brasil é que existe uma dualidade de regime jurídico. Existem as instalações portuárias que são arrendadas, né? E aqui a gente tem basicamente contratos contratos públicos, né? Contratos de arrendamento em que um particular participa de uma licitação, ele oferta a melhor proposta e ele obtém com isso o direito de explorar aquele terminal portuário por um determinado prazo, que pode variar muito, né? Pode chegar a 35 anos, prorrogáveis por até mais 35, né? O máximo que a legislação hoje admite é 70 anos com prorrogação, e são contratos públicos licitados, que, portanto, tem toda uma carga de direito público envolvida nesses contratos, de forma que as alterações contratuais demandam processos administrativos prévios, com avaliação pelo poder concedente, avaliação pela ANTAQ, avaliação muitas vezes pelo próprio TCU, né? Existe um regime, portanto, mais amarrado, digamos assim, mas que nem por isso deixa de admitir alterações contratuais, né? Cada vez mais a gente fala em repactuação de contratos administrativos, contratos públicos em geral, e as instalações portuárias demandam essas repactuações, é natural que isso aconteça, porque se você tem um contrato de 25 anos, por exemplo, as tecnologias vão evoluindo, as condições vão mudando e é natural que esses contratos sofram alterações ao longo do tempo. Então, esse é o regime, basicamente, das instalações portuárias arrendadas. Em paralelo, existem as instalações portuárias autorizadas. Aqui, o particular ele é simplesmente autorizado a explorar uma determinada área, normalmente uma área privada mesmo, ele identifica, ele adquire aquela área ou ele, de alguma forma, tem o direito de uso daquela área, e aí ele pede uma autorização para o poder concedente para explorar serviços portuários naquela localidade. E aí o regime é bem diferente, porque esse particular ele é autorizado pelo poder público a desempenhar atividades portuárias naquela localidade, e ele tem um regime mais soft, digamos assim, um regime mais maleável, no sentido de que, por exemplo, o prazo, né, de uma autorização portuária é de até 25 anos, mas pode ser renovado indefinidamente a cada vez por mais 25 anos. Então, uma autorização portuária pode ser renovada infinitamente,
algo que não acontece numa instalação arrendada. Outra diferença significativa é que os investimentos feitos num terminal autorizado são investimentos privados, né? E eles, muito embora sejam, de certa forma, examinados pelo poder público, porque ele quer saber se aquele particular está desempenhando bem o serviço, mas esse particular tem maior liberdade para definir quais os investimentos que ele vai fazer, até porque esses investimentos são dele, eles não retornam ao poder público no final de uma autorização. Ele pode, se ele não quiser mais, ele encerra as atividades e, no que for possível, ele leva os investimentos embora. Então, existe uma dualidade de regime jurídico no setor portuário que gera assimetrias, gera, enfim, uma série de questões, eventualmente até concorrenciais, mas, de certa forma, a ANTAQ tem que lidar com essas diferenças e elas acabam gerando algumas perplexidades específicas, enfim. Então, é importante ter claro que existe essa dualidade. E qual que é o critério para se definir se uma estrutura vai estar num regime arrendado ou num regime de autorização? Basicamente, o que a lei atual de portos, que é a Lei 2.815 de 2013, estabelece é o critério da localização do terminal. Se um terminal está localizado dentro da poligonal de um porto específico, em regra, ele vai ser um terminal autorizado. Por quê? Porque a poligonal, né, a área dentro da poligonal é uma área da União, né, uma área em que o particular só vai poder explorar mediante licitação, mediante um contrato de autorização. Em regra, é assim que funciona. Já os terminais localizados fora da poligonal de um porto são terminais que, em princípio, estão submetidos à autorização, né? Eles não precisam, obviamente, passar por uma licitação, eles são simplesmente autorizados a operar, e aí se aplica o regime da autorização. Nessa imagem que está projetada aí, só para ilustrar, né, eu mostro aqui qual é a poligonal do porto de Paranaguá, no estado do Paraná, né, um dos principais portos do país. Rigorosamente, a área do porto, propriamente dita, é uma pequena fração dessa área em vermelho. Só que essa área em vermelho, ela é a poligonal inteira desse porto. Obviamente, né, uma parte ali está em alto mar, é a área para fundeios de navios, etc. Mas existem áreas terrestres dentro da poligonal que hoje não têm propriamente atividades portuárias, mas estão destinadas a, eventualmente, um aumento do porto, enfim. Então, dentro do que está em vermelho aqui nessa imagem, é a poligonal do porto, então o particular que quiser desempenhar atividades portuárias vai se submeter, em princípio, a uma licitação e a um contrato de arrendamento. Além dessa dualidade, que é tradicional e todo mundo que lida com portos compreende muito bem, existe ainda uma terceira modalidade de instalações portuárias que surgiu agora, recentemente, com a privatização da Companhia Docas do Porto de Vitória e a concessão do Porto de Vitória à iniciativa privada, que é justamente a das instalações portuárias com contratos privados. O que acontece nessa situação específica de Vitória que pode vir a ser aplicado em outros portos? A própria autoridade portuária, que em regra, como eu falei antes, é uma empresa estatal, ela é privatizada e o porto é concedido à iniciativa privada. Então, quem adquire o controle dessa empresa estatal, que passa a ser uma empresa privada, passa a ser o concessionário do porto e passa a ser a autoridade portuária privada daquele porto. Essa autoridade portuária vai poder celebrar contratos privados com instalações portuárias. Então, se, por exemplo, eu quero desempenhar uma atividade portuária num porto que está concedido à iniciativa privada, eu posso procurar esse concessionário desse porto e vou negociar com ele diretamente um contrato privado para estabelecer um prazo para a minha instalação portuária, o que eu vou poder fazer lá, etc., quanto que eu vou pagar pela utilização dessa área, e por aí vai. Então, normalmente a gente costuma pensar numa dualidade de regimes jurídicos, mas existe ainda uma terceira modalidade que ainda é incipiente no Brasil, porque ainda está num processo de conversão de contratos de arrendamento desse Porto de Vitória em contratos privados, mas é uma modalidade que, em regra, é admitida pela legislação, que são justamente as instalações portuárias com contratos privados. A grande vantagem dessas instalações portuárias é que elas podem negociar livremente os seus contratos com a autoridade portuária privada, porque é um contrato justamente privado, mas existe toda uma dificuldade, enfim, em termos de negociação, né, suas peculiaridades de negociação entre privados, que também deve ser levado em conta. Então, isso é basicamente como funciona o setor portuário no Brasil. A lei de portos é a Lei 12.815, que é onde estão, né, as regras básicas do setor portuário. Ela é regulamentada pelo Decreto 8.033, também de 2013, que regulamenta, enfim, essa lei, estabelece uma série de regras,
E o grosso da regulação, né, além do que está na lei, no decreto e algumas outras leis e decretos que foram mudando esses instrumentos, está basicamente na regulação editada pela ANTAC e em certas normas também do Ministério, hoje Ministério dos Portos e Aeroportos, né, até o final de 2022 era o Ministério da Infraestrutura, antes do Ministério da Infraestrutura era o Ministério dos Transportes, né, enfim, então o Ministério vai alterando a sua denominação, a abrangência de competências, enfim, mas o Ministério também edita certas regras, certas resoluções, portarias, enfim, mas a ANTAC é realmente a agência que regula, né, o setor portuário. Então, assim, nessa figura, né, já entrando um pouco na questão da arbitragem, né, aqui, o que a gente tem nessa figura? A gente tem aqui um caminho, né, que eu tentei deixar de uma forma mais esquemática, que é desde o produtor, né, que vai produzir uma mercadoria que vai ser transportada via transporte terrestre ou ferroviário, ou eventualmente até aquaviário, né, por rios, enfim, até um terminal portuário, né? O terminal portuário vai desempenhar realmente a atividade portuária, que basicamente é, né, a movimentação de carga ou armazenagem da carga por um determinado tempo, outras atividades acessórias, de embalar a carga, desembalar, fazer uma série de providências para a liberação de cargas, enfim, né, existe toda uma atividade complexa que o terminal portuário faz, que exige investimentos bastante significativos, enfim, a carga daí é embarcada no navio, né, pensando aqui num fluxo de exportação, e o navio vai levar essa carga para um outro país, por exemplo, um outro terminal portuário, e lá vai seguir toda a cadeia de logística, enfim, até o seu destino final. O que está aqui nas flechas em azul é basicamente o que está dentro do território brasileiro, que é o que é regulado pelo Ministério, pela ANTAC, e, em certa medida, né, o porto específico pela autoridade portuária. Aqui eu coloquei a imagem só ali que identifica a autoridade portuária do Porto de Santos, né, por ser o principal porto aqui do país, maior da América Latina, mas poderia ser qualquer outra autoridade portuária que desempenha suas atividades naquele porto específico. Inicialmente, a gente vê que existem relações negociais, relações contratuais que são estritamente privadas. Então, quando um exportador ele quer contratar um serviço que vá entregar a carga dele, por exemplo, num outro país, ele vai contratar toda essa cadeia logística que vai desde da produção daquele, né, por exemplo, vamos pensar numa produção de celulose, vai desde a produção, transporte, o serviço portuário, propriamente dito, o transporte marítimo até o país de destino. Essas relações jurídicas são relações privadas, né? O que existe aqui de peculiar é que uma parte dessas relações acaba sendo regulada basicamente pela agência, né, pela ANTAC, e, de certa forma, também pelo Ministério dos Portos, porque o Ministério é o poder concedente do terminal portuário e a ANTAC é quem regula toda a atividade portuária, mas isso não significa que essas relações sejam relações públicas, né? Óbvio que se um exportador contrata, né, toda essa logística de transporte, isso se dá por meio de um contrato privado, só que é um contrato privado que sofre uma carga de regulação por meio da agência reguladora. Então, aqui, o que surgem são conflitos basicamente privados, que são resolvidos sem participação estatal, e eventualmente por arbitragem. A arbitragem, por exemplo, em conflitos marítimos, é do tipo de arbitragem das mais tradicionais, né, as mais, assim, amplamente já consolidadas, né, que é, por exemplo, um contrato de transporte marítimo com cláusula arbitral. Isso é muito comum, né, e aqui são arbitragens que não envolvem participação estatal. Exemplos aqui de discussões corriqueiras, digamos assim, em arbitragens desse tipo, dizem respeito, por exemplo, à sobrestadia de containers, que é quando um container acaba ficando por mais tempo no terminal portuário, isso gera uma série de peculiaridades. Questões relacionadas à responsabilidade pelo transporte, acidentes, né, que acontecem. Aqui eu coloquei uma imagem só para ilustrar, né, seguros. Então, existem discussões clássicas nessa seara. Por exemplo, se uma cláusula arbitral de um contrato de seguro, em que medida ela atinge a linha de navegação, ou a empresa que contratou aquele serviço, né, ou se não existe uma cláusula arbitral num contrato de seguro, mas a seguradora está ali né, segurando uma atividade que tem por fundamento um contrato com cláusula arbitral, até que ponto essa cláusula se aplica, enfim. Aqui são assuntos diversos, né? E nada aqui foge do habitual de uma arbitragem entre empresas privadas. A peculiaridade que eu diria é que existe a incidência da regulação. Então, por exemplo, se um terminal portuário
desempenha uma atividade e um exportador, né, resolve, por exemplo, demandar esse terminal porque ele entende que o terminal prestou um serviço defeituoso ou com algum problema, enfim, né, isso aí vai gerar um litígio privado, mas que eventualmente, né, a agência reguladora vai ser chamada eventualmente a participar, por exemplo, como amicus curiae, ou vai ser chamada a esclarecer, né, o conteúdo da regulação sobre aquele contrato. Então, mas, enfim, isso é uma arbitragem efetivamente privada. No mais, né, aí o que nós temos são os conflitos que envolvem as autoridades, né, do setor portuário. Né? Então, como eu falei, o Ministério dos Portos e Aeroportos, né, representa o poder concedente e União nos contratos com o terminal portuário. Então, aqui podem surgir conflitos que sejam resolvidos por arbitragem. A mesma coisa na relação jurídica entre ANTAC e terminal portuário. Se um terminal portuário, por exemplo, foi penalizado pela ANTAC e quer discutir essa penalidade que eventualmente foi equivocada numa arbitragem. Isso pode ser possível se houver, né, essa possibilidade no contrato de arrendamento que preveja lá uma cláusula arbitral. Né? A outra relação jurídica que também pode ser resolvida por arbitragem é justamente a relação jurídica que existe entre a autoridade portuária e o terminal portuário. Né? A autoridade portuária, em regra, é interveniente num contrato de arrendamento, tal como é a ANTAC, mas pode surgir, eventualmente, um conflito que envolva os três, envolva a ANTAC, poder concedente e a autoridade portuária de um lado e terminal portuário do outro. Então, isso, inclusive, foi o que aconteceu, né, algo similar a isso, na única arbitragem, efetivamente, né, do setor portuário que a gente já teve no Brasil. Né? Houve uma única arbitragem, a sentença é pública, basta entrar no site da AGU, lá tem todas as sentenças arbitrais, né, em que houve a participação da União. É o caso da Libra, né, que era um terminal no Porto de Santos. É uma sentença bastante complexa, porque ela tratou de diversos assuntos relacionados à execução de dragagem, pagamentos que o terminal tinha que fazer à autoridade portuária pela exploração do terminal. A autoridade portuária cobrava valores desse particular, havia, enfim, penalidades aplicadas, enfim, tudo isso acabou sendo levado a uma arbitragem da CAN-CCBC, né, e, salvo engano, em 2019 foi proferida a sentença, existiu primeiro a sentença parcial, depois a sentença final, que decidiu esse conflito, e até hoje é a única arbitragem propriamente dita do setor portuário que nós temos no Brasil. O que não deixa de ser contraditório com o que eu falei no início. Né? O porto, por ser um ecossistema que envolve uma série de autoridades e de empresas, ele é naturalmente tendente a ter conflitos. Só que apenas um conflito até hoje foi resolvido por arbitragem, e até onde eu sei não existem outras arbitragens envolvendo ANTAC, Ministério dos Portos e alguma autoridade portuária frente a um privado. Isso acontece por, enfim, uma série de peculiaridades do setor portuário, né, que é difícil de identificar, mas assim, a peculiaridade aqui é que justamente existem muitos conflitos, mas existem pouquíssimas, né, uma até agora, arbitragem no setor portuário. Como é que funcionam essas arbitragens? Elas basicamente aplicam tanto a lei de mediação, né, a lei 13.140, né, que vai tratar ali da mediação, quanto o decreto 10.025 de 2019, que regulamenta as arbitragens de diversos setores, inclusive do setor portuário. E aqui eu peguei algumas previsões de um contrato efetivo de arrendamento portuário, só para ilustrar o que basicamente dizem, né, esses contratos. Lógico que existem diferenças de um contrato para o outro, esse contrato que eu peguei é do ano de 2021, mas ele ilustra bem como são hoje as previsões de mediação e arbitragem nos contratos de arrendamento portuário. Basicamente, existe uma previsão de mediação, né, de acordo com a lei de mediação, e que se é alcançado consenso, se resolve o litígio naquele momento e se encerra. Mas aí as previsões seguintes são todas relativas à arbitragem. E como não poderia deixar de ser, né, esses contratos prevêem que apenas direitos patrimoniais disponíveis são sujeitos à arbitragem. Né? O que são direitos patrimoniais disponíveis? Aí existe muita discussão, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque outras sessões do Direito Público em Debate já trataram disso, por exemplo, a sessão em que a professora Vera Monteiro falou, o professor Egon Bockmann Moreira também. Basicamente, são questões
que no setor portuário normalmente se relacionam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, cálculo de indenizações e inadimplemento de obrigações contratuais. Aí existem certas discussões, por exemplo, sobre a possibilidade de discutir sanções aplicadas a um particular por via de arbitragem, né, que é uma discussão toda complexa, tem aí um lado de direito patrimonial, sem dúvida nenhuma. Enfim, então, basicamente, os contratos têm uma regra geral repetindo, né, de certa forma, o que diz hoje a lei de arbitragem e o decreto 10.025. Esses contratos também estabelecem que se aplica sempre o direito brasileiro e veda decisões por equidade. As decisões sempre vão ser por direito, né, e não por equidade, por vedação expressa no decreto 10.025. Em relação à definição da instituição arbitral, normalmente o que se estabelece é uma relação de 3 entidades arbitrais. Aqui nesse contrato especificamente foram previstas a CAN-CCBC, a ICC e a Camarb, e o particular vai poder, né, enfim, quem for dar início à arbitragem, na verdade, vai poder escolher uma dessas câmaras e dar início àquela arbitragem. Não precisa ser necessariamente assim, poderia haver a definição de uma câmara específica, mas esse contrato é assim, e pelo que eu vejo na prática, normalmente o que se faz é assim, estabelecem-se 3 câmaras de arbitragem, e quem for dar início à arbitragem vai poder optar por uma delas, enfim. Então, isso já facilita a instituição, né, da arbitragem e reduz o tempo, e também você acaba direcionando um tipo de conflito a uma câmara mais, digamos assim, especializado, que tenha, por exemplo, uma estrutura de custos mais compatível com a dimensão daquele litígio. Né? Existe a possibilidade de arbitragem expedita, né? Então esse contrato específico ele estabelece claramente isso. A arbitragem expedita ela é aplicada para certas situações, né? Normalmente existe lá um árbitro único, uma decisão num prazo mais célere, né? Um procedimento mais sumário, digamos assim, para se resolver aquele conflito de forma mais rápida. Em relação às comunicações, existem regras gerais aqui de como fazer as comunicações para o Ministério, para a AGU. Né? Em relação ao número de árbitros, se estabelece o número de 3 árbitros, naquela sistemática, né, talvez a mais tradicional, cada parte escolhe um árbitro, esses 2 árbitros vão designar um terceiro, que vai funcionar como presidente do tribunal arbitral. Né? Obviamente, aí tem toda aquela discussão que sempre acontece, né? Não sempre acontece, mas enfim, que está na ordem do dia da arbitragem a respeito de conflitos, né, as diligências que cada parte tem que fazer na investigação do árbitro indicado pela outra parte, enfim, mas normalmente isso funciona muito bem, né? Infelizmente os casos que às vezes resultam em alguma discussão mais acalorada sobre isso são os que têm mais destaque, mas normalmente essa sistemática funciona muito bem, né, e é muito bem conduzida nas arbitragens. Em relação à sede local de arbitragem, né, normalmente os contratos de arrendamento prevêem o Distrito Federal, né, idioma também, língua portuguesa, como está no decreto. Ele estabelece a publicidade desses processos arbitrais, então essa é uma peculiaridade das arbitragens que envolvem administração pública. Né? Normalmente as arbitragens são sigilosas, mas quando envolve administração pública existe esse dever de publicidade, e cada Câmara tem, inclusive, as suas regras sobre publicidade, mas, por exemplo, a AGU, né, publica todas as sentenças e algumas peças processuais, salvo engano, no site do Núcleo Especializado de Arbitragens da AGU, enfim, e os contratos também fazem aplicação, aí, como não podia deixar de ser, do decreto 10.025. Então, basicamente é assim que funciona a arbitragem no setor portuário, ou como não funciona, né, porque na prática a gente tem, como eu falei, apenas uma arbitragem envolvendo o poder público no setor portuário no Brasil, mas existem, por outro lado, diversas arbitragens nos conflitos privados, que envolvem tanto os serviços portuários quanto serviços de navegação. E, por último, eu queria fazer uma breve notícia aqui, a arbitragem regulatória pela ANTAC. A arbitragem regulatória, ela é assim chamada pela Resolução 98 da ANTAC, de 31 de maio de 2023, uma resolução relativamente nova, que tem um prazo de 180 dias para entrar efetivamente em vigor, portanto, está para entrar em vigor. Essa resolução ela estabelece, né, a possibilidade de haver arbitragem regulatória ou arbitragem administrativa, como queiram, no setor portuário e marítimo. Então, o que acontece? Vamos pensar no seguinte, um terminal portuário que queira entrar no litígio, enfim, ele quer demandar lá uma autoridade portuária por uma divergência contratual, de cobrança de valores, enfim,
é possível levar esse conflito à agência reguladora, e a agência reguladora vai arbitrar uma decisão para esse conflito. Obviamente, essa é uma arbitragem apenas regulatória ou administrativa, não é uma arbitragem comercial propriamente dita, porque na arbitragem a decisão tomada pelo tribunal arbitral é uma decisão definitiva, né? Ela pode ser eventualmente anulada no judiciário se houver alguma nulidade, mas o mérito da decisão arbitral não é passível de revisão pelo Poder Judiciário. Já na arbitragem regulatória pela ANTAC, não é bem assim que acontece. A decisão da ANTAC pode ter o seu mérito questionado perante o Poder Judiciário, mas a agência reguladora realmente tem feito um papel muito significativo no arbitramento de conflitos no setor portuário. E essa, para mim, é uma das explicações de por que nós temos apenas uma arbitragem propriamente dita do setor portuário no Brasil. É porque a agência reguladora já exerce, digamos assim, esse filtro de definir conflitos no setor portuário e no setor marítimo com bastante regularidade. Eu fiz um levantamento aqui de 2016 até 2022, pelo que eu consegui levantar de informações no site da ANTAC, houve nesse período quase 40 arbitragens pela ANTAC, de conflitos diversos, conflitos que envolvem pagamento de valores, envolvem contratos de passagem, né, de tubulações, de esteiras, enfim, envolvem cobrança de preços, envolve uma série de questões, né, muitas vezes, inclusive, entre particulares. Né? Então, por exemplo, um terminal portuário quer passar uma determinada estrutura pela área que está arrendada a um outro terminal, né? Então quer fazer um contrato de passagem, não chega a uma conclusão, levam esse litígio à ANTAC, que vai arbitrar esse conflito. Então, a Resolução 98, apesar de ser muito recente e estabelecer regras sobre isso, né, não significa que ela criou a arbitragem regulatória. Essa arbitragem já existe há muito tempo pela ANTAC, porque tem previsão justamente na lei de criação da ANTAC, a Lei 10.233, tem lá uma série de previsões de que a ANTAC pode arbitrar conflitos, mediar conflitos, e justamente com base nessa competência legal é que a ANTAC exerce com bastante regularidade esse arbitramento de conflitos. A Resolução 98 estabelece temas, né, que são bastante amplos, que são submetidos à arbitragem regulatória, aplicação de regras contratuais, só aí, né, já existe um mundo aí, né, de aplicação de regras contratuais. Outros temas também são preços de serviços portuários, em regime de liberdade de preços, né? E aí a grande questão é a ANTAC ter uma autocontenção de observar a liberdade de preços, mas também ter que arbitrar, né, aquele conflito que foi levado a ela, fornecimento de serviços portuários, de transporte, questões relacionadas à instalação de infraestruturas dentro ou fora do porto organizado, compartilhamento de embarcações, horários e compartilhamentos de infraestruturas em geral, afretamento de embarcações, recolhimento de tarifas portuárias, que são aquelas recolhidas para a autoridade portuária, e outras obrigações financeiras, enfim, como é que funciona daí essa arbitragem? É um procedimento muito simples, basicamente uma parte leva o pleito à ANTAC, a ANTAC vai ouvir a outra parte, ou seja, existe um contraditório, existe normalmente uma tentativa de mediação, de conciliação pela agência. Não obtida essa conciliação, passa-se a instrução do processo, né? Existe uma instrução normalmente prévia à audiência, mas existe uma instrução final depois. Depois dessa instrução, as partes têm um prazo para alegações finais e a própria diretoria da ANTAC é que vai decidir aquele conflito, decide-se por maioria, se for o caso, né? A ANTAC hoje tem 5 diretores, né? Até pouco tempo tinha 3, foi aumentado para 5 o número de diretores, e dessa decisão pode haver recurso, mas é para a própria diretoria, enfim. Então, é assim que funciona. Portanto, apesar de ter o nome de arbitragem regulatória, eu não vejo problema nenhum nesse nome, mas não se confunde com a arbitragem propriamente dita, né, a arbitragem comercial, que que tem toda aquela regulação pelo decreto 10.025, mas é onde efetivamente os conflitos do setor portuário e marítimo acabam se resolvendo em grande medida. Né? Então, a ANTAC tem um papel fundamental no arbitramento de conflitos no setor portuário. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Acho que pelo menos fica uma visão geral aí de resolução de conflitos no setor portuário, e fico à disposição aí para os debates. Muito obrigada, Rafael, pela tua exposição, é muito clara. Passo agora a palavra para a doutora Jaqueline para que a gente dê sequência aí aos nossos debates. Obrigada, Isabela. Obrigada, Rafael. Gostaria de agradecer o convite, né, de participar do programa Direito Público em Debate,
do canal da arbitragem, uma iniciativa de grande valor, como já apontou o Dr. Rafael no início, e é uma honra participar deste programa. Aproveito até para parabenizar os idealizadores, né, e aos expositores que vêm enriquecendo todo esse projeto. Excelente exposição, Dr. Rafael. Eu fiquei até... porque a complexidade que o senhor, ao início, já pontuou, né? Eu reconheço que não é uma tarefa fácil compreender essa complexidade, e é uma complexidade alimentada pela dinamicidade do setor também, né? E também não é uma tarefa das mais simples organizar de modo estruturado esse cenário, né, tornando esse cenário mais compreensível ao público, né, e ficou muito bem claro na sua exposição. E até mesmo as pessoas que atuam nessa área, às vezes têm diferentes pontos de vista ou diferentes modos de encarar certas situações. Então, não raras vezes, a gente tem opiniões de quem integra entidades do sistema, né? E essas opiniões são divergentes, né? E no caso, temos visto bastante pedidos, assim, em alguns conflitos, né? Porque essas opiniões diferentes acabam gerando conflitos. E nós vemos nesse conjunto, né, de interessados algumas oportunidades em que há bastante pedido de outras entidades fora do conflito ou em paralelo a esse conflito que demandam a sua participação e acabam, às vezes, tornando desequilibrada, né, a discussão ou a resolução desse conflito. E aí eu estou comentando sobre isso porque a minha pergunta seria em relação a amicus curiae na arbitragem, né? Porque toda essa complexidade, ela, como Rafael, você mesmo colocou, tem gerado conflitos e várias situações que são até, né, tanto o debate acaba desenvolvendo para uma solução e apazigua aquele momento, mas a gente vê que tem a participação de terceiros, né, que não estão bem no meio do conflito, na figura de amicus curiae, né, no judiciário. Mas como é vista essa figura de amicus curiae na arbitragem em geral? Considerando essa pluralidade de atores e a interação no setor portuário? Posso comentar alguma coisa? O amicus curiae, ele é uma figura prevista, né, no CPC, mas que mesmo antes disso já era menos utilizado. Acho que cada vez mais, pelo menos pela minha experiência, a gente vê que, de fato, várias entidades têm procurado ingressar como amicus curiae em processos judiciais diversos, e ele tem a função de ser o amigo da corte, né, ou seja, aquele que traz informações, que traz uma nova visão, enfim, informações que são importantes para que a corte, né, quem for decidir aquele conflito, decida com mais informação, com uma visão a mais daquele assunto. Então, a ideia é contribuir para a qualidade da decisão. Um problema do amicus curiae é que ele acaba trazendo uma certa complexidade para o processo. É lógico que o amicus curiae tem os seus poderes limitados, né, e de acordo com o CPC, nos processos judiciais, cabe ao juiz definir quais são os poderes quando ele admite um amicus curiae. Então, às vezes ele pode fazer uma sustentação oral, às vezes não, pode recorrer ou não, enfim, existem diversas limitações, mas ainda assim o ingresso de um amicus curiae acaba trazendo uma certa complexidade, porque é um prazo a mais que se dá para que essa entidade se manifeste, enfim. Na arbitragem, isso acaba sendo mais relevante, porque a arbitragem é justamente um mecanismo que tende a ser mais eficiente para a resolução de litígios complexos, né? A ideia é que a arbitragem seja, por exemplo, muito mais rápida do que a definição de um conflito pelo Poder Judiciário, né? Porque existem instâncias recursais, os árbitros são especializados, são dedicados àquele processo, né, com muito mais tempo do que um juiz estatal pode se dedicar, enfim. Então, a ideia é que seja um processo mais rápido. E se você admite um amicus curiae
numa arbitragem, você está trazendo, de certa forma, uma complexidade que pode, de certa forma, acabar comprometendo um pouco a celeridade de um processo arbitral. Mesmo assim, pelo que eu vejo, assim, em regra, se admite que, em tese, haja amicus curiae em arbitragem, e daí cada câmara arbitral tem as suas regras específicas. Talvez a Isabela possa até comentar um pouco de como é a regra da CANFIEP, né, que ela integra, mas, por exemplo, a CAN-CCBC tem um enunciado número 5, que trata da admissão de amicus curiae em processos arbitrais, e basicamente esse enunciado diz que vai caber ao tribunal arbitral admitir ou não um amicus curiae. Então, isso mesmo em litígios que envolvam a administração pública, né? Esse enunciado trata disso. Então, por exemplo, na CAN-CCBC, né, a regra que prevalece é de que o tribunal arbitral vai poder admitir ou não o amicus curiae. Obviamente, essa decisão tem que ser fundamentada, né? E me parece que o árbitro vai ter que ponderar, em primeiro lugar, se aquele amicus curiae tem algo a contribuir mesmo para aquele processo, se o ingresso daquele amicus curiae vai, de certa forma, comprometer demasiadamente a celeridade daquele processo ou não, enfim, vai ter que, enfim, ponderar uma série de valores, mas, em tese, é sim admissível a intervenção de amicus curiae, mesmo numa arbitragem que envolva a administração pública. Excelente a sua ponderação, doutor Rafael. Acho que todos esses mecanismos acabam aprimorando, né, a condição dessas arbitragens. Eu não sei se a Isabela vai colocar a respeito da regra da Câmara Arbitral. Complementando, para ilustrar, eu acho isso que o Rafael comentou, né, ilustrar aqui com um exemplo de um regulamento que aqui no caso é da CANFIEP. O artigo 26 do regulamento da CANFIEP prevê que é admissível o amicus curiae quando houver previsão na convenção de arbitragem. E aí é uma previsão específica, admitindo a agência reguladora na qualidade de amicus curiae, né? E aí, nesse caso, essa agência reguladora, a previsão do regulamento é que ela vai integrar a arbitragem, não na condição de parte, mas se manifestará com a finalidade de prestar esclarecimentos e informações não vinculantes relacionadas ao litígio, mediante solicitação ou autorização do tribunal arbitral. Então, tem uma certa similaridade com o enunciado que o Rafael mencionou da CCBC, né, que transfere ao tribunal arbitral a poder de decidir sobre a intervenção desse amicus curiae, que me parece que é uma solução adequada, né? Afinal, o tribunal arbitral tem competência para decidir sobre essas questões procedimentais. Me parece que a intervenção do amicus curiae se enquadra aí nessa esfera. Então, aí, só ilustrando uma hipótese de admissão de amicus curiae aqui, especificamente para a agência reguladora. Interessante. E, na verdade, isso acaba... o amicus curiae, eu acho que na arbitragem que envolva a administração pública, acaba sendo bastante apropriada, porque existem outros interesses na própria administração pública até, que poderiam integrar, né, essa condição de amicus curiae. Só para complementar aqui também, um ponto é que normalmente na arbitragem o que está em discussão às vezes assim, um conflito individual, ainda que envolva a administração pública, é um conflito individual. Então tem essa questão também, né? Lógico, tem toda a discussão a respeito de arbitragens coletivas, enfim, né? Que acho que aí acaba sendo até mais aberta, né? Esse tipo de intervenções de terceiros, mas em regra, a arbitragem acaba definindo um conflito individual. Então, eu acho que precisa ter um certo cuidado, né, por parte do tribunal arbitral de realmente admitir, né, um amicus curiae que, em primeiro lugar, tenha algo a contribuir e que não comprometa, né, a própria resolução daquele conflito, porque às vezes isso acaba sendo um instrumento para trazer, né, uma complexidade a mais para o processo, e isso tem que ser muito avaliado em cada situação. Fica difícil ter uma regra geral, né? O que dá para falar em termos gerais é que, em regra, é admissível, não há nenhuma vedação, né? Pelo contrário, existem regras de regulamentos e enunciados, enfim, de câmaras arbitrais que estabelecem essa possibilidade textualmente, né? Em relação também a
eu acho que tudo é aprimoramento, né, das regras e tudo mais. Até o decreto 10.025, ele também veio para esclarecer alguns pontos, né, deixar a própria administração pública mais segura, mas trouxe bastante regras, né, então ela dispõe sobre a arbitragem nos conflitos que envolvam a administração federal e nos setores portuários, especificamente aí do transporte, né, nos vários modais aí. Mas a publicação dela despertou até algumas críticas, né? Porque, embora tenha esclarecido importantes questões, ou estabelecido importantes questões, também teria trazido algumas limitações, né? E aí, o debate sobre o decreto, né, que gerou mudanças e efetivas no processo de arbitragem, até eu gostaria de ouvir, doutor Rafael e Isabela, a respeito a escolha, por exemplo, eu trouxe as mudanças sobre a questão de escolha de árbitros, né? A questão de honorários, que a gente já via em algumas outras situações também, seria esse um modelo, né? Mas, enfim, algumas mudanças foram trazidas de forma a já delimitar, pré-delimitar, né, o procedimento. Eu fico questionando se há espaço ainda para que as partes escolham livremente as regras de direito que sejam aplicadas nessas arbitragens, assim, escolha tudo que for regular essa arbitragem. Existe espaço? Eu fico questionando isso, né? Qual é o espaço que tem? Veja, eu assim, tenho, de modo geral, uma visão positiva do decreto, né? Só para fazer um brevíssimo histórico, né? Há alguns anos atrás, o próprio cabimento de arbitragem envolvendo a administração pública era muito questionado, né? Isso acabou ficando superado com o tempo, com alterações normativas, né? A ponto, inclusive, do TCU, que antes era muito crítico à arbitragem envolvendo a administração pública, num determinado caso, né? Eu não tenho aqui o dado específico do número do acordo, enfim, mas ele, inclusive, ele cobrava da administração pública a instauração de uma arbitragem, que não tinha acontecido até aquele momento, enfim. Então, houve uma virada, né, de chave, no sentido de que a arbitragem passou a ser mais utilizada nos conflitos envolvendo a administração pública. Dito isso, assim, eu entendo, né, a visão, né, que orientou esse decreto no sentido de que, olha, é melhor talvez a gente criar algumas amarras específicas, né, algumas limitações, tendo como ponto positivo disso maior segurança jurídica para realmente desenvolver arbitragens envolvendo a administração pública. Esse decreto, por exemplo, tem regras muito interessantes. Ele, inclusive, diz que é preferível a arbitragem em certas situações, basicamente ali em conflitos complexos e tal, tem lá uma regra específica que estabelece que a arbitragem é o modo de resolução de conflitos preferível nesse tipo de situação. Então, o decreto tem essa intenção de incentivar, né, o uso de arbitragem nos conflitos envolvendo a administração pública, logicamente naquilo em que a arbitragem puder contribuir de forma melhor do que a resolução pelo Poder Judiciário. Só que a contrapartida disso foi, olha, criar regras, né, por exemplo, a respeito de custas, limitações de ressarcimento de por exemplo, né, despesas com honorários, de assistente técnico, enfim, arbitragem só de direito, não por equidade, necessariamente língua portuguesa, enfim, tem uma série de certas, né, amarras no decreto que, apesar de serem contraditórias com a ideia inicial da arbitragem, que é privilegiar a liberdade entre as partes, acho que tem um lado positivo de que, olha, se cria ali regras mais claras e o administrador público vai poder, né, dentro daquelas regras, optar pela resolução via arbitragem, vai poder colocar aquilo num contrato né, do setor portuário, de qualquer outro setor de transporte, enfim. Então, eu, apesar de entender esse lado negativo, né, do decreto, eu acho que ele é muito mais positivo do que negativo, porque ele cria regras claras, né, e isso é bom para a instituição mesmo de arbitragem dos conflitos envolvendo a administração pública. Às vezes a ausência de regra acaba sendo um freio para o administrador público e as arbitragens acabam não acontecendo. Eu concordo. As críticas que eu mencionei, elas são críticas positivas e negativas, né? São
questões, comentários a respeito da norma, e eu pontuaria ainda que, embora traga regras, né, e o administrado particular ele não possa, né, alterar essas regras, mas acredito que vale muito a segurança jurídica, inclusive, né, nesse ponto. Exatamente. É justamente a segurança jurídica que o decreto busca, né? Mesmo que com esse downside de ter um pouco mais de amarras, né? Mas eu acho que, de modo geral, ele é útil, tanto é que não é coincidência, né? Nos últimos anos, de fato, né, houve um aumento de arbitragens envolvendo a administração pública, inclusive nesses setores de transporte, né? Eu atribuo isso, em grande parte, à existência de regras que tratam do assunto, porque isso dá mais segurança jurídica para o administrador. É isso mesmo. Em relação até à especialidade, né, dos árbitros e, inclusive, dos técnicos que possam ser ouvidos na arbitragem, a questão de ser exclusivamente de direito, por exemplo, né, nesse aspecto especial, assim, ser exclusivamente de direito, quais seriam, assim, pontos positivos desse tipo de arbitragem, né, em relação a ter o caso decidido em processo judicial? Porque, aparentemente, parece que o judiciário também é legalista, embora tenha, né, claro, várias decisões, e a tendência é ser legalista, mas os casos específicos, eles são analisados em vários aspectos. Mas a minha pergunta é, considerando essa questão de ser exclusivamente direito, quais seriam ainda os pontos positivos desse tipo de arbitragem em relação a ter o mesmo caso decidido em processo judicial? Aqui a questão da decisão ser exclusivamente de direito, ela está em contraposição à decisão por equidade, né? Assim, eu acho que isso, de certa forma, acaba limitando um pouco a atividade dos árbitros, mas me parece que quando existe um conflito de direito público, né, acaba sendo realmente muito difícil você decidir aquilo por equidade, né? Eu acho que essa regra, eu acho que na prática acaba não sendo assim um problema para as arbitragens envolvendo a administração pública. Aí você pergunta em termos de qual é a vantagem em relação ao judiciário. Eu acho que ainda assim existem várias vantagens, né? A primeira delas é a celeridade do processo arbitral, né, que talvez não seja tão célere quanto talvez um leigo imagine, né, que vai em poucos meses resolver. Normalmente um conflito arbitral, existem estudos aí que apontam 2 anos e meio, 3 anos em média, lógico que pode ser mais, pode ser menos do que isso, existem arbitragens expeditas, enfim, mas esse tempo, né, vamos pensar aqui no universo de 3 anos, para ter uma decisão definitiva, né, contra a qual não caiba recurso, é algo que no judiciário é praticamente impossível de se obter, né, porque você tem todo um caminho de instâncias recursais a percorrer, e isso, né, acaba sendo inviável no judiciário. Então, a primeira vantagem seria a celeridade. Outra vantagem é a especialidade dos árbitros, né? Os árbitros são escolhidos normalmente entre pessoas que são altamente capacitadas e que entendem daquele setor específico, né, que tem já uma experiência bastante grande, enfim. Já o juiz estatal, né, por melhor que seja, ele é um juiz que acaba sendo generalista, de certa forma. Ele passa por diversas varas com competências diferentes e acaba tendo que lidar com uma série de conflitos de natureza diversa, né? E, portanto, ainda que, lógico, o juiz pode também ser um especialista numa determinada área, mas ele talvez não tenha, né, uma experiência de um árbitro, né? E também não vai ter, obviamente, o tempo de dedicação que um árbitro, em tese, tem que ter para um processo arbitral. Então, tudo isso, né, é relacionado também a uma certa liberdade, aqui, obviamente, limitada na definição de procedimentos. Acho que tudo isso leva a uma importância muito grande desses aspectos positivos da arbitragem, apesar das limitações, como você mencionou, de decisão exclusivamente de direito. Eu concordo, tem as suas vantagens, ainda guarda as suas vantagens, né? Mas tem pontos que, além da especialidade,
Não sei se eu estou ainda... Congelou aqui para mim. Sim, a gente está te ouvindo, Jaqueline. A gente Desculpa. Congelada, mas a gente está te ouvindo bem. Tá certo. Não, então, a minha observação a respeito disso é que, mesmo com essas regras, o estabelecimento até de questões mais inflexíveis, ainda mantém a arbitragem como uma forma mais vantajosa em termos de celeridade e de especialidade, né? Isso é bastante interessante. E essa área portuária, alguns dos conflitos, eles podem originar-se em relacionamentos ou, por exemplo, um BL, né, um documento que tem regras internacionais. E em vários exemplos, nós poderíamos citar, assim, a regulação tem estabelecido o que se pode, o que não se pode cobrar de serviços ou de benefícios ao dono da carga, ou fazer determinadas situações serem estabelecidas de uma forma diferente da que usualmente, às vezes, os terminais têm adotado. E aí eu questiono assim, numa eventual arbitragem, tendo a administração pública como uma das partes e considerando que a arbitragem no setor portuário será regida por normas de direito brasileiro, se os argumentos do terminal ou da linha de navegação, por exemplo, se basearem num BL, que foi o exemplo que eu dei, né, que é um contrato com regras internacionais. Então, como poderia ser assim, a decisão arbitral em relação a esse documento, nessa questão de direito brasileiro, né? Seria descartar os termos do BL em si, por ele ser um documento não nacional, né? Ou considerá-lo em parte, né? Teríamos até, talvez, a lei para, né, dirimir esse tipo de conflito ou situação. Qual seria, no seu entendimento, a consideração de um documento não feito no Brasil, até feito em idioma estrangeiro? Essa é uma pergunta que é difícil responder em tese, porque, né, cada caso vai ter a sua solução, mas eu diria assim que, de modo geral, a ideia não seria desconsiderar simplesmente um documento desses, né? Se o Bill of Lading, né, o BL, é um documento, né, que é largamente utilizado, ele está assim na prática né, das atividades portuárias, marítimas, enfim, e ele é na prática, né, um contrato, ele tem ali, né, uma relação, ele retrata uma relação jurídica, né, me parece que os árbitros têm que levar em conta o que está nesse documento e também, obviamente, a regulação que incide sobre essa relação jurídica, que pode ser tanto da ANTAC quanto, eventualmente, até normas internacionais. Eu não vejo um problema em conciliar isso tudo, né, e identificar em cada caso concreto quais são as regulações aplicadas àquele contrato, mas sem desconsiderar aquele contrato que é, de fato, o que retrata a relação jurídica entre as partes, né? Mas, assim, mais do que isso, eu diria que é difícil responder em tese, né? Cada caso vai ter a sua solução, né? São vários assuntos, acho. Fala, Isabel, por favor. Desculpe, Jaqueline, não eu fiquei pensando sobre essa pergunta, concordo com o Rafael, que é bem difícil enfrentar esse tema, mas e se eu puder, aqui pensando alto, me ocorre também que o fato de ser uma arbitragem de direito não quer dizer que possa ser excluído a aplicação de outros, né, que não seja o direito interno brasileiro, especialmente aí pensando numa arbitragem que envolva aí um BL, a natureza dessa arbitragem, enfim, me parece que acho que não, o fato de ser uma arbitragem de direito não levaria automaticamente à desconsideração desse documento e mesmo a possibilidade de aplicação de outro direito que não o brasileiro. Claro, talvez pensando numa vedação à arbitragem por equidade, que se aplica aí nas arbitragens envolvendo a administração, haveria aí alguma restrição, talvez alguma necessidade de enfrentamento no caso concreto.
mas acho que essa questão da diferenciação do direito interno para outro direito, né, que não o brasileiro, eventualmente pode ser uma solução para a questão posta pela doutora Jaqueline. Não sei se a doutora Jaqueline quer fazer alguma consideração final. Eu acho que, considerando aqui o nosso tempo, acho que a gente podia ir se encaminhando para o final. Você quer fazer alguma conclusão adicional, colocar algum comentário, Jaqueline? Eu gostaria apenas de agradecer, né, esse momento de discussão, de bastante valia. Nós sabemos que há vários pontos a serem comentados, né, e esse debate ele é muito importante para que a gente possa evoluir num ambiente tão dinâmico como é o ambiente portuário, marítimo, enfim. Agradeço a participação e excelente debate, doutor Rafael. Obrigada. Isabela também. Obrigada, Jaqueline. Rafael, você quer fazer alguma consideração de encerramento aqui antes de eu encerrar a nossa conversa? Não, eu só queria agradecer também pela oportunidade. Eu acho que o direito portuário é um direito realmente muito dinâmico e que acho que precisa ser assim mais estudado, mais divulgado, porque é de fato uma fonte de conflitos, mas também uma fonte de soluções inovadoras. E acho que a aplicação da arbitragem nessa seara tem realmente tudo a ver, justamente pela celeridade que as relações jurídicas do setor portuário apresenta, né? E a arbitragem acaba sendo um instrumento muito importante para a resolução desses conflitos. Então, queria também só agradecer ao canal Arbitragem, a Jaqueline, a você, Isabela, aos organizadores, o professor Marçal, o doutor César, enfim, parabenizar pelo projeto, que realmente é muito interessante. Obrigada, Rafael. Eu reitero aqui os agradecimentos, especialmente ao canal Arbitragem por ter aberto esse espaço para esse projeto, que é o Direito Público em Debate, que, como o Rafael já falou, a Jaqueline já falou, tem tido diversos episódios super interessantes que trazem temas que são aprofundados com especialistas nos diversos assuntos que vêm sendo debatidos. Agradeço ao professor Marçal Justen Filho, ao professor César Pereira, pelo convite, por estar aqui para mediar um debate tão interessante com dois profissionais que eu admiro tanto, com quem aprendi aqui nessa conversa tanto. Foi realmente um privilégio poder contribuir aqui com esse debate. Contribuir com o debate não, né? Participar, ouvi-los falar e, de algum modo, ajudar aí na mediação. Acredito que seja isso. Uma boa noite a todos.